Boa tarde a você, policial civil do DF, que nos acompanha nesta tarde de terça-feira, 15 de julho. Estamos na véspera do segundo turno das eleições do seu sindicato para o triênio 2020-2023. E hoje teremos uma live com a Chapa 20. Essa live foi solicitada pela Chapa 20 à Comissão Eleitoral em virtude da pandemia do coronavírus que prejudicou a campanha. O requerimento foi aprovado e o espaço foi destinado às duas chapas. No entanto, apenas a Chapa 20 se dispôs a utilizar o espaço. Você poderá enviar perguntas por meio dos comentários. Esta live está sendo exibida pelo Facebook e também pelo canal do Simpol DF no YouTube. E a partir de agora, você vai poder acompanhar as propostas da Chapa 20. Alex Galvão, candidato a presidente, está aqui para responder às dúvidas e questionamentos sobre as propostas para a categoria policial civil do DF. Essa live terá a duração de 20 minutos. A partir de agora, cronômetro na tela. Boa tarde, Alex. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E esse espaço, para a gente poder conversar um pouquinho com o nosso policial. Boa tarde aí às nossas amigas e amigos policiais civis. Reta final da campanha eleitoral, estamos aí, em razão da pandemia, tivemos que alongar esse período, em função da dificuldade de realizar as eleições, em razão da dificuldade de andar nas delegacias. Nós, inclusive, sugerimos inicialmente um debate entre os presidenciáveis aí nesse segundo turno. Temos aí duas chapas, que ficaria muito mais fácil para a categoria entender qual é a melhor opção para esse segundo turno e tomar a melhor decisão que ela achar interessante para a condução do sindicato nesses próximos 3 anos. Mas como houve uma negativa por parte da outra chapa, do Monteiro, esse convite foi feito, nós protocolamos um pedido para que a gente pudesse conversar, ter um espaço desse. Parabenizo aqui ao Gandhi, que foi que lançou a ideia, e conseguimos fazer com que ela acontecesse nesse momento. Vamos tentar responder todas as perguntas dos colegas, as dúvidas, aqueles que estão aí indecisos aí em qual a melhor opção, vamos tentar saná-las. Eu queria inicialmente já me apresentar, muitos me conhecem, Sou Alex Galvão, tenho 21 anos de polícia, entrei na turma de 99, já trabalhei em várias unidades policiais, fui representante sindical por muitas vezes, então muitos colegas já me viram aí em vários momentos, já em outras oportunidades tive condições, fui convidado também aí para participar de outras gestões, mas profissionalmente nunca foi para mim um momento ideal e acalhou em 2017 a gente aí numa luta pela recomposição salarial, pela paridade junto aí contra o governo Hollenberg, aceitei o desafio, então em 2017 a 2020 agora faço parte da atual diretoria no cargo de adjunto, diretor de esporte, cultura e benefícios. E pela minha dedicação, pelo meu trabalho, acabou que a gente vai se envolvendo cada vez mais com as pautas dos policiais. E aí várias pessoas referendaram meu nome para poder estar conduzindo essa Chapa 20. Procuramos montar um time, uma equipe de verdade aí, para a gente conseguir representar da melhor forma possível os policiais civis. Alex, algumas pessoas comentam que a Chapa 20 representa a continuidade da atual diretoria. Afinal de contas, a chapa de vocês é ou não é esse continuismo? Muito boa essa pergunta, inclusive em algumas visitas que nós conseguimos fazer nas unidades, aí essa pergunta vem à tona porque eu faço parte dessa diretoria. Não é segredo para ninguém isso. Nós somos 4 diretores nessa chapa hoje, que sou eu, na condição de presidente, Saraiva, e Sueli e Jackson, são 3 aposentados que também fazem parte, são os únicos que podem se reeleger, porque lá atrás o estatuto foi reformado para que você não tenha um carreirismo sindical dentro do Simpol e as pessoas, pelo tempo que passem ali, com no máximo uma reeleição, possam fazer o seu melhor pela categoria e não torne isso como uma carreira sindical em que muitas vezes os interesses não é da categoria, sim interesses pessoais. Então essa pergunta é muito boa. Nós temos aí 14 novos, que dá 80% de renovação, representando aí todas as matrículas, os policiais mais novos, mais antigos, aposentados. Os cargos nós procuramos aí dividir com escrivães, dentro do proporcional que é a categoria. Os escrivães, papiloscopistas, agente policial de custódia, todos eles para que a gente tivesse conseguisse trazer todos para dentro da nossa categoria,
para que fossem representados, e assim buscar uma união, né? O nome da chapa já diz tudo, união e luta, para que todos se sintam representados. Inclusive, nosso vice-presidente é um aposentado, justamente pela força e pelo respeito que temos ao aposentado, né? É importante demais, vai saber das demandas que o aposentado tem, porque ele já, né, já está aí também já aposentado e sabe muito bem o que o aposentado precisa. Então, essas forças nós unimos para botar à disposição da categoria, né, para os próximos 3 anos. Alex, tem uma pergunta aqui que é a seguinte: qual a proposta da Chapa 20 para assistência à saúde dos policiais civis? Então, essa questão da saúde, assistência à saúde é uma questão complexa, né, que a gente... E aí quem fala, nunca fizeram nada. Realmente, eu estou há 20 anos na polícia, 21 anos, e nós nunca tivemos, de fato, uma assistência à saúde do policial. Isso é verdade. Então, essa discussão não foi nos últimos 3 anos ou nos últimos 6 anos. Falar de ofícios apresentados, tem vários, né? O que, de fato, nós temos hoje é uma polícia militar, né, com um orçamento de 250 milhões para a saúde. Nós temos o Corpo de Bombeiros com orçamento de 80 milhões, e nós temos a Polícia Civil com orçamento de 12 milhões. 12 milhões que executa 10, por quê? Porque boa parte dos policiais não tem plano de saúde, não conseguem pagar um plano de saúde. Então, essa é a grande dificuldade. E aí nós temos colegas aí que o orçamento corresponde a 20%, 30%, até mais do seu orçamento familiar para pagar um plano de saúde. Então, é uma questão assim de prioritária, né? É claro que a questão da composição salarial é o foco principal, mas a saúde ela é fundamental. E para isso, nós temos aí hoje uma sinalização, inclusive, do próprio governo com a criação do INAS, né, no Instituto de Assistência à Saúde do Servidor, em que o governador quer colocar os policiais inseridos nele, mas ainda não se tem um modelo que ele vai ser criado, né? Mas o fato é que, por exemplo, hoje, se a gente pensar em 12 milhões, que é o que a polícia tem aí de orçamento, né, você começar a dobrar esses valores, né, trabalhar o orçamento da Polícia Civil, colocando uma rúbrica específica lá, e a gente cobrar dos nossos deputados distritais, oriundos da polícia, nós temos 3 aí, né, para que consigam carrear verbas para essa rúbrica, né, a gente já começa a avançar, né, mas o mais importante, fundamental, é a gente ter na legislação federal, né, hoje, por sermos organizados e mantidos pelo governo federal, a gente ter ali a legislação realmente adequada para que nos atenda. Ao exemplo que nós temos a Coirmã, que tem uma legislação federal que cria o Fundo de Saúde. Então essa é uma preocupação da Chapa 20, está no radar como prioridade, né? Para alguns nós teremos aí ganhos diretos, porque não tem condições de pagar o seu plano de saúde, e para outros indireto, que você vai deixar de pagar esses valores. Ok. Alex, o Celso Coutinho perguntou lá no YouTube: qual a sua proposta para a categoria dos agentes policiais de custódia? Os agentes policiais de custódia, a gente tem uma situação bem peculiar, que primeiro a gente começou lá com a criação, na verdade, dos agentes, né, que hoje é a Polícia Penal, que evoluiu, uma carreira que evoluiu também, e que tornou Polícia Penal. Então a grande preocupação hoje é essa questão jurídica que envolve a questão do cargo do agente policial de custódia. Participamos, inclusive, de um seminário lá na Câmara Legislativa discutindo essa questão deles. Nós temos 3 agentes policiais de custódia na nossa chapa e a gente vem debatendo sobre isso, qual a melhor saída para resolver definitivamente isso, né? Essa questão que se tornou o cargo de vocês. Não há perspectiva de criação de concurso, né? Já deixaram bem claro que não querem, e a gente também tem que se preocupar no aproveitamento, de que forma que ele vai ser, mas que tenhamos, na verdade, uma segurança jurídica, né, para todos os policiais de custódia. Alex, tem uma questão aqui do João Paulo Alemande. Ele perguntou lá pelo YouTube: é revoltante a PCDF não ter um auxílio uniforme e um plano de saúde. São demandas urgentes para a Chapa 20 vencedora lutar. Aí ele completa: gostaria de saber da Chapa 20 se há alguma ideia de requerer um auxílio uniforme. Todo ano compro alguns itens de uniforme, camisetas e calças operacionais, coldres, munições de treinamento e etc. Perfeitamente, João. O que acontece é que uma das coisas mais absurdas que a gente vê é você ter uma ordem de serviço te determinando que você esteja uniformizado, com o uniforme adequado, com o equipamento adequado, sendo que a polícia não te fornece esse equipamento. Então, dentro aí dos ganhos indiretos, a gente pode chamar isso de ganho, mas a gente pode chamar de você deixar de gastar do próprio bolso, né,
para adquirir equipamentos para a sua segurança, para o seu trabalho no dia a dia, né? Te exigem uma camisa, um uniforme, mas não te remuneram dessa forma. Então a nossa ideia é trabalhar uma forma de indenização, né? Assim como a Polícia Militar tem uma indenização, o policial poder escolher qual a melhor marca que ele quer adquirir, né? Da qualidade que ele desejar, e a gente tem isso de forma indenizatória. A gente pode trabalhar um percentual aí do vencimento, da remuneração, como verba indenizatória, uma vez ao ano, e isso não teria nenhum problema. E aí a gente precisaria também, inclusive, dos nossos gestores, né, nos auxiliar nesse sentido, de um impacto financeiro, né, de trabalhar isso. Porque realmente é um absurdo você, inclusive, ser exigido em operações, em apresentação ao plantão, estar uniformizado adequadamente, sendo que o Estado não te fornece esse equipamento. Alex, agora a pergunta é do Francisco Pereira de Souza. Ele perguntou lá pelo YouTube. Alex, reestruturação da carreira também é prioridade da Chapa 20? Perfeitamente. Nós temos uma questão, para antecipar isso é o seguinte, a gente tem que pensar, nós já colocamos aí em várias visitas, nós temos que pensar a nossa polícia a curto prazo e a longo prazo, né? Então, a longo prazo, a gente tem várias discussões, inclusive no Congresso Nacional, na Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a respeito, por exemplo, de uma modernização, de você ter uma entrada única na polícia. As polícias mais modernas do mundo, hoje, elas são compostas de uma carreira única. Você entra pela base da polícia, adquire toda uma expertise, né, e avança na sua carreira. E aí onde o de Souza coloca, de Souza, meu muito obrigado pelas contribuições, né, da discussão. E aí você precisa ter atribuições definidas na lei, né, atribuições complexas que vão se complementando. Você precisa ter hoje, né, dentro do que nós discuti com o de Souza muito sobre isso, a questão de você ter uma progressão ano a ano, porque hoje o policial, você inicialmente você progride a cada 3 anos no início, a terceira para a segunda, depois a cada 5 anos. Então a gente precisa ter isso de uma melhor forma ano a ano. Existe também uma discussão até, né, estamos relativas às atribuições também, né, da figura da unificação e de um cargo, né, ou um cargo que consegue desempenhar essa função aí, que seria o cargo de oficial de polícia civil, né? Inclusive já temos projetos aí no Brasil que foram desempenhados por sindicatos na tentativa de implementar um novo modelo, um modelo mais moderno, né, de mais agilidade para a prestação do serviço da Polícia Civil. Alex, como a Chapa analisa a possível criação dos núcleos de investigação? Perfeito. Esse é um ponto muito importante e nós já nos manifestamos aí para a categoria em algumas oportunidades que hoje quem desempenha, por exemplo, as chefias das seções de investigação são os policiais. Então estão tentando aí implementar um método, né, de que na verdade os policiais, esses chefes de seção não seriam mais chefes, criando núcleos de investigação que estariam aí ligados a um outro cargo dentro dessa nossa polícia. Eu digo para vocês, eu fui, minha última lotação, antes de ir para o sindicato, eu era chefe da SICVIL, trabalhei com investigação a minha vida inteira na polícia, então sei realmente do que passa e de como funciona as sessões de investigação no âmbito da Polícia Civil. Nós temos que ficar muito atentos, e aí conclamo a todos os policiais para que a gente tenha muita união nesse momento. Por quê? Nós temos aquela reestruturação reorganizacional da polícia, que foi definida naquela ADI lá do Supremo, né, que deu um prazo até dezembro agora. Foi criado um grupo de trabalho para discutir essa reorganização da Polícia Civil, e porque foi dito lá atrás que aqui no DF, Câmara Legislativa, não poderia criar gastos, onerar o Fundo Constitucional por legislação aqui do DF. Então as leis naquele momento que diziam sobre reestruturação da polícia, criação de várias delegacias, criação de seções, né, elas foram declaradas inconstitucional. Então, nós estamos no momento agora, passando essa eleição, e exigir realmente, sentar à mesa junto com a direção e ver o que foi proposto por esse grupo de trabalho. Eu acho que estão realmente esperando as eleições passarem para poder apresentar o que foi deliberado, o que foi discutido nesse grupo de trabalho, que foi feito simplesmente por pessoas da direção da polícia. Mas para isso também nós teremos aí um trabalho junto aos nossos parlamentares para coibir aí qualquer tentativa de realmente retirar dos policiais as chefias das seções de investigação. E eu já queria também aproveitar esse ponto aí nós estamos falando aí dos núcleos de investigação,
Chapa 20 ela será totalmente contra isso. Isso aí não passa nem a menor possibilidade da gente aceitar. Outro ponto que eu já queria aproveitar, coisas aí que gerou um burburinho muito grande e algumas indignações também, a questão de ordem de serviço determinando algumas ações. Nós vamos estar acompanhando, né, aquilo que for ilegal, né, se a gente não conseguir resolver por uma interlocução, a gente vai ter que acionar de direito que for jurídico. Eu me recordo aqui de uma ordem de serviço que foi decretada na determinada unidade policial, que tentamos reverter ela na conversa, né, no diálogo, e não foi possível. Né, uma que dizia que o policial deveria se submeter a uma escala de sobreaviso, mas ele só teria jus à folga dependendo da qualidade do serviço prestado no sobreaviso. Ora, é totalmente inconcebível isso. A gente tem que ter realmente a regulamentação de vários assuntos dentro da polícia, seja do sobreaviso, né, seja da atuação do serviço voluntário, seja do uso do uniforme, mas tendo condições para que o policial realmente desempenhe da melhor forma possível as suas funções. Ok, Alex, a gente tem mais 5 minutos aqui de live, tem algumas questões ainda. A Carla Albuquerque comentou lá no YouTube o que o Alex tem a falar sobre a experiência na articulação política. Perfeito, Carla. Visitando a ADP esses dias até o colega veio perguntar, mas e aí? Cara, eu falo para você o seguinte, esses 3 anos, né, de atuação pelo sindicato, eu tive muito envolvido dentro do Congresso Nacional, foi um foco principal, enquanto outros colegas trabalhavam muito aqui junto ao GDF em relação à questão da nossa paridade, eu tive muito envolvido no Congresso, principalmente em função da reforma da Previdência. E aí, representei o nosso sindicato também junto à União dos Policiais do Brasil. Hoje sou o 2º vice-presidente da Cobrapol, da Confederação Brasileira dos Policiais Civis, que também estava lá junto à União dos Policiais do Brasil. E aí eu aprendi muito a percorrer esses corredores do Congresso, né? Seja para vários assuntos que passamos aí nesse período, né? Desde a reforma da Previdência, que foi um foco principal, né? Desde a época do Temer lá, que a gente conseguiu bloquear, né? E agora depois depois com a reforma da Previdência já no governo Bolsonaro. Então a gente acabou fazendo muitas relações. Aqui no DF a gente tem aí um grande apoio também do deputado Luiz Miranda, que sempre está com a gente nas demandas necessárias, né? Nós temos aí um contato muito grande com policiais federais, policiais deputados federais. No caso aí na Polícia Federal nós temos 2, que é o Luísio Mendes, lá do Maranhão, o Sanderson, lá do Rio Grande do Sul, pelo PSL, Léo Moraes, que é o único policial civil deputado federal hoje, lá de Minas Gerais. Então esses espaços foram abertos. É claro que o sindicato, ele por si, né, por ser uma entidade representativa dessa categoria, ele abre algumas portas. Mas essas aproximações, esses contatos ajudam a gente a realmente até aquela defesa dos pleitos que nós necessitamos. O fato disso, nós tivemos inclusive aí na própria votação aí da nossa recomposição, num momento talvez dificílimo, muitos contatos diretamente aí com deputados, né, naqueles contatos firmados já desde antes dentro do Congresso Nacional. A gente foi muito bem recebidos e conseguimos trabalhar bastante, mostrar aí as nossas necessidades. Ok. Alex, se eleita, como a Chapa 20 pretende unir a categoria? Importantíssima pergunta. Eu disse para vocês que a gente já começou pensando na forma da configuração da categoria, da montagem da chapa. Representar todos os cargos. Infelizmente, a gente vai olhar aí, tem cargo que não está representado praticamente dentro, né, de outra opção. Mas a gente buscou isso. Por quê? Porque você vai ter lá dentro um representante seu, né? Nossa categoria ela é feita de vários cargos, mas que ela precisa estar unida num foco só, né? Então a gente já buscou todas as representações para que você não se sinta não representado no sindicato. Isso é o primeiro ponto principal. E o segundo, a gente vai ter que buscar reagrupar, né? Trazer, por exemplo, às vezes ações, estar mais próximo mais próximo do policial, nas unidades policiais, tá vivenciando um pouco mais das necessidades do dia a dia. Fomentar várias atividades, assim, a gente pensa, por exemplo, no baile do policial para retornar, é um momento de festa, de reencontrar os amigos, de realmente se confraternizar. Nós pensamos na corrida do policial, na parte social, fomentar mais a parte social para que a gente esteja mais unidos, né? Também para que
possamos ter um corpo único aí nessa luta. Ok. Alex, um minutinho para a próxima resposta, para a gente encerrar. Quais serão os próximos passos em direção ao restante da paridade? Perfeito. Então, o pessoal está acompanhando, Paulo Guedes assim botou um freio aí, né, para todas as carreiras, não só federais, mas também dos estados, agora aí com a aprovação do congelamento até o ano que vem. Mas já tem uma sinalização que realmente o governo vai sentar à mesa. Se você pensar lá para o último ano de governo, ano eleitoral, a gente sempre tem aí sentar à mesa para discutir aumento, né, recomposição das carreiras. Nós, realmente já preocupados com isso, nós queremos já de imediato, já a partir de agora, o mais rápido possível, porque você tem que garantir no orçamento qualquer tipo de recomposição. Então, sentar à mesa aqui com o governo local e o governo federal, nós temos hoje, não tem jeito, nós precisamos de ter alinhado nos dois ambientes, né? Queremos sentar à mesa, já começar a deliberar, a trabalhar a forma de construir essa recomposição, né? Garantindo no orçamento que isso seja feito. E, claro, qualquer reajuste que possa sair para as carreiras, né, federais, que a gente possa trabalhar um percentual muito maior e definir já, nesse período, de forma definitiva, esse cronograma. Não como foi agora, apenas 8%, mas sim definir todos os passos, né, seguintes por 2, 3 anos, que seja para a gente definir realmente a paridade com a Polícia Federal. Ok, Alex, nosso tempo encerrou, nossos 20 minutos. Mais um minuto para as suas considerações finais. Obrigado, Lucas, por estar intermediando essa conversa. Infelizmente a gente não pôde aí ter mais tempo, porque foi o que foi deliberado lá na Comissão Eleitoral. Mas, policial, foi colocado aí para você as opções. Queremos dizer para você que a Chapa 20 ela vem livre de qualquer amarra. Tá? Nós queremos ser a representante de você, policial. Não existe aqui nessa diretoria aparelhamento de qualquer entidade ou órgão político fora do sindicato. Porque o sindicato, nós entendemos que o sindicato ele é da categoria e assim vai continuar. Nós dizemos não ao aparelhamento do sindicato. Avaliem bem. Isso não significa que não devemos ter interlocução política. Pelo contrário, esse vai ser o nosso foco, interlocução política em todos os ambientes, né? Abrir portas, isso é o nosso foco. Mas não seremos aqui defensores de um único caminho político. Tá? Para isso nós pedimos aí o seu voto, pedimos aí a sua confiança para que nesses próximos 3 anos a gente possa ter um sindicato forte, aguerrido nessa luta pelo que nós precisamos. Ok, Alex, muito obrigado pela sua participação. A nossa live fica por aqui. Lembrando a você que a eleição vai ocorrer amanhã, das 8 às 18 horas, no site www.eleiçãosimpoldf.com.br e também em 5 locais presencialmente, no sistema drive-thru. No Simpol sede aqui na Asa Norte, Simpolzinho, Tágua Parque, Administração de Sobradinho 2 e também no estacionamento 6 do Parque da Cidade. Obrigado a você que acompanhou a nossa transmissão ao vivo. Até a próxima. Até mais.